Amada igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu quero convidá-los nesse momento para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 8. Estamos nos aproximando de uma data muito importante para a igreja, o Natal. E nesses tempos que antecedem, nós vamos pregar, como o seu mensagem fez no domingo passado, em 2 salmos messiânicos que falam sobre Jesus. Depois nós pregaremos sobre os profetas e então chegaremos ao Evangelho. Por isso eu quero convidá-los então nesse momento a abrirem suas Bíblias neste salmo tão marcante, uma poesia tão bela, escrita pela pena de Davi, inspirada pelo Espírito Santo. Salmo de número 8. Convido você que atentamente me acompanhe na leitura que passarei a fazer. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-no, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, algum tempo atrás, eu assisti um pequeno vídeo, ou melhor, um corte de um vídeo, de um apologeta que, sem dúvida, hoje é um dos grandes defensores do cristianismo. Ele é doutor, professor, pastor, doutor Tasso Licurgo. Você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar. E ele então apresentou alguns argumentos que falavam sobre a constituição da Terra. E confesso a vocês que, não sendo tão bom assim em biologia, ciências exatas ou físico-química, mas algo me chamou a atenção. E o argumento dele foi o seguinte: de que para haver vida no planeta Terra, tem que existir uma combinação de cerca de 122 elementos milimetricamente compostos e estando juntos para que pudesse haver vida na Terra. Eles precisam de 122 elementos de forma milimétrica, ele argumenta, para que haja vida na Terra. E aí um matemático fez um cálculo. Essa combinação, ela só seria possível em 1 entre 10 elevado a 138. Confesso que eu não sei muito bem o que é isso, mas depois vocês perguntam para a Lore e para o Fábio, aí eles vão te dizer. É como se a gente tivesse 1 e 138 zeros. Eu coloquei lá no Google para saber o que que dá isso, né. E ele fala em algo de centilhão. Eu nem sei dizer o que é isso, mas é uma possibilidade em milhares de milhares de milhares. Mas sabe o que é mais incrível pensar nisso? É que um outro matemático fez um cálculo e diz que qualquer possibilidade de 1 entre 10 elevado a 50, ou seja, 1 e 50 zeros, ela é impossível de acontecer. Ou seja, é mais fácil você conseguir ganhar na Mega Sena 10 vezes seguidas do que tudo isso acontecer. E talvez, irmãos, isso me chamou a atenção, porque como cristão, eu entendo que tudo isso não é uma grandiosa coincidência para que o mundo viesse a existir, mas eu creio que essa, na verdade, é obra do Deus Todo-Poderoso. E a vida só é possível porque o nosso Deus
ele criou assim. E o Salmo 8, então, ele contempla a vastidão desse universo, a beleza da natureza, e mostra para nós o Deus soberano sobre todas as coisas. E diante disso, talvez venha uma pergunta muito importante que nós devemos nos fazer: qual o nosso lugar diante dessa grandiosidade? O mundo é tão grande, e se nós não estivéssemos aqui, talvez não teria tanta diferença assim, mas qual que é o nosso papel? Qual que é o sentido da nossa existência diante do Criador? Portanto, irmãos, o Salmo 8 é um hino de louvor à majestade de Deus, que também nos convida a entrarmos nesse salmo, refletirmos sobre como Deus, na sua graça, nos colocou nesse tempo e nos deu aqui dignidade e glória para que nós também pudéssemos, como seus filhos, como vice-regentes desse reino, também viver nesse tempo. E tudo isso levado à regeneração em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, diante dessa imagem tão bonita e de forma tão poética do Salmo 8, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema nessa noite: a majestade de Deus e a dignidade do homem em Cristo. A majestade de Deus e a dignidade do homem em Cristo. O salmista Davi começa para nós então falando sobre a majestade de Deus, que é proclamada, que é vista através de tudo o que foi criado. O salmista Davi aqui inicia o verso 8 fazendo uma exclamação muito bonita quando ele diz: e ele começa e termina com esse mesmo verso: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, talvez você, numa leitura rápida, é claro, você talvez perceba que aí há dois nomes seguidos. E sempre se pergunte por que Davi usa Senhor e Senhor. Mas se você notar, há um detalhe aqui que faz toda a diferença. Sabe qual é? A primeira vez que a palavra Senhor aparece aí na sua Bíblia, confere aí comigo. Ela está em maiúscula em todas as letras. Você consegue perceber isso? Ó Senhor, todas estão aí em maiúscula. Mas no segundo, as palavras vêm só com um S maiúsculo e o restante está em minúsculo. Ah, pastor, mas isso daí é só um detalhe, né? Talvez o editor ali, na hora que foi fazer, não prestou atenção. Não, meus irmãos, não é só um detalhe, mas isso é proposital. Porque a primeira vez que a palavra Senhor aparece aí, ela é aquele nome que nós não sabemos muito bem pronunciar, o nome Iavé ou Javé, talvez, que é conhecido como o nome talvez mais sagrado do Antigo Testamento. É frequentemente traduzido para nós como Senhor em todas as Bíblias, mas ele é aquele nome pelo qual Deus se revelou a Moisés lá naquela sarça, quando diz: Eu sou o que sou. Yahvé é o Deus que se revela, é o Deus da aliança, é o Deus que quer ter um relacionamento com o seu povo. Esse é o primeiro Senhor. Mas o segundo Senhor aí é a palavra lá no seu original chamada Adonai. E Adonai, meus irmãos, é a palavra hebraica para Senhor ou Mestre, que normalmente ela é usada para se referir a Deus de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais reverente, que remete à soberania de Deus. Sabe por que eu disse tudo isso, irmãos? Porque a combinação desses dois nomes enfatiza a majestade, a santidade, a soberania e a autoridade de Deus. Portanto, quando Davi usa essas duas palavras, ele está mostrando para nós que o Deus a quem se refere aqui, nesse salmo, é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. E, portanto, ele diz que a criação é um testemunho eloquente da glória de Deus. Aliás, ele faz coro com o Salmo 19, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Irmãos, cada detalhe da natureza, desde a imensidão do universo até a beleza singular de uma simples flor, tudo isso, do menor ao maior, do micro ao macro, tudo isso aponta e revela a soberania e o poder de Deus. Davi, então, meus irmãos, destaca aqui, e quando ele diz as obras dos dedos de Deus na criação,
Ele está mostrando para nós algo muito específico, que ele criou com seus próprios dedos a lua e as estrelas. E essa linguagem poética aqui nos revela a contemplar a beleza da ordem desse universo. Irmãos, se nosso planeta estivesse alguns centímetros mais perto do Sol, certamente nós morreríamos. Se estivesse alguns centímetros mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Ou seja, nós estamos exatamente onde deveria estar para que a nossa vida pudesse existir aqui nesse tempo. Mas talvez, olhando para tudo isso, algum cientista fale para você: olha, isso é uma coincidência que aconteceu por causa de uma energia que em determinado momento estourou e fez com que tudo isso viesse a acontecer. E nessa hora, meus irmãos, eu sou obrigado a tirar o chapéu e dizer que talvez esse cientista tenha mais fé do que eu, porque é muito mais difícil acreditar numa coisa dessa do que acreditar que um Deus soberano criou todas as coisas. O salmista Davi, então, meus irmãos, ele reconhece que a criação é obra do Senhor Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, nos contentar simplesmente em observar a beleza da criação. Como cristãos, nós somos chamados a ir além de apenas a elogiar, talvez, uma paisagem bonita. Para quem já teve a bênção de poder conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu, sabe do que eu estou dizendo? Quando você olha aquela imensidão de cachoeiras, aquilo parece tão lindo e você pensa assim: será que tudo isso foi sem querer? Será que tudo isso aconteceu no acaso? Irmãos, nós somos convidados a enxergar em cada ponto da nosso planeta, em cada paisagem, o dedo de Deus na criação. Isso deve ser para nós pedagógico até para os nossos filhos. Que aí, ao contemplar, meus irmãos, o mar, ao contemplar uma montanha, as cataratas, enfim, seja lá, você tem que mostrar para os seus filhos que ali está o dedo da mão de Deus em criar todas estas coisas. Meus irmãos, Deus em sua soberania escolheu essa criação para mostrar a sua glória. E talvez você olhe para mim e fala: pastor, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Tem a ver, meus irmãos, que quando nós viemos aqui para esse lugar para adorar a Deus, nós estamos adorando ao Criador de todas as coisas. Nós estamos adorando aquele que é grandioso e muito maior do que a gente pode expor em palavras. Que aquele que se revela para nós através da sua palavra. Mas o que eu acho mais interessante é que quando esse salmo avança, ele diz algo que para mim, de certa forma, me deixa chocado. Quando no verso 2 ele diz: da boca de pequeninos e crianças de colo, de crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Meus irmãos, Deus em sua soberania escolhe aquilo que é considerado fraco e que depende para manifestar o seu poder que é insuperável. Talvez não há nada para nós mais singelo do que a imagem de uma criança de peito. Uma criança, meus irmãos, pequenininha, como nós temos aqui na nossa igreja, é uma criança que depende inteiramente da sua mãe. Ela não tem forças para qualquer defesa. Algumas semanas atrás, eu tive a bênção de conhecer o João. Os irmãos vão conhecer o João logo mais. O João é filho do nosso irmão Ricardo e da nossa irmã Cíntia. O João é um bebê muito bonito. E quando eu olho para aquele bebê, e quando eu olho para esse verso, eu vejo como Deus faz coisas grandiosas, mas de uma forma tão singela. E a escolha divina, meus irmãos, ela é intencional aqui, porque ela subverte a lógica humana de associar poder com força e grandeza. Ou seja, Deus demonstra a sua majestade através das coisas mais surpreendentes. Não tem nada mais surpreendente que a vida. Quando nós vemos uma criança nascer, renasce também em nós uma esperança, não é? De certa forma, aquilo não só alegra a família, mas alegra todos os amigos e familiares. Você quer saber o tamanho da alegria? Visite uma mãe que tem um filho pequeno. Visite alguém que acabou de ser avô. Irmãos, essa é uma alegria, sem dúvida, indizível. Falo isso não porque eu sou avô, é claro, mas falo isso porque é uma coisa mais singela do que pegar o seu filho no colo quando ele acaba de nascer. E Deus faz tudo isso para mostrar a sua glória e o seu poder.
Mas nota, irmãos, que diante de toda essa glória e majestade, nesse momento, o salmista faz uma pergunta, quando diz: "E o homem, o que que ele é?" Olha que interessante, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e as luzes e as estrelas estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres? Diante de toda essa majestade de Deus, o salmista pergunta: "Mas quem é o homem? Quem é você?" E eu diria, irmãos, que talvez eu responderia assim: "Quem sou eu? Não sou ninguém diante de toda a majestade de Deus." Mas notem que o próprio Deus, através da inspiração dado a Davi, mostra que ele faz o homem, no entanto, fizeste por um pouco menor do que Deus. E esse talvez é aquele versículo que a gente coce a cabeça dizendo: "O que que isso quer dizer? Um pouco menor do que Deus." Irmãos, o homem é o único ser da criação que foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele é o único ser na criação com a capacidade intelectual. Ele é um ser que consegue usar a lógica. Mesmo não sendo o animal, ou mesmo não sendo o ser mais forte, ele consegue dominar a todos pela sua inteligência. O homem, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso, então, meus irmãos, os distingue de todas as criaturas. Mas essa imagem, infelizmente, ela foi manchada, ela foi maculada pelo pecado. Esse homem criado por Deus para ser o vice-regente da criação, para poder ser rei da criação embaixo de Deus, ele infelizmente pecou. E o texto diz que, em Gênesis mostra que, por conta disso, a nossa capacidade de governar essa terra, ela foi contaminada. Ou seja, era para que nós cuidássemos dessa terra. Mas a queda e a corrupção da dignidade humana, relatada lá em Gênesis 3, mostra que nós, então, em vez de cuidarmos, de sermos os vice-regentes de Deus na criação, a desobediência trouxe o pecado, e o pecado a morte ao mundo. E o pecado, meus irmãos, rompeu com essa harmonia entre Deus e o homem, trazendo então consequências devastadoras para toda a criação. A imagem de Deus no homem, embora não tenha sido totalmente perdida, mas ela foi agora manchada. O homem, criado para governar a criação com justiça, sabedoria, se tornou agora escravo do egoísmo e da corrupção. Ou seja, não é à toa que, em vez de nós vemos a nossa terra ser bem cuidada, nós vemos a nossa terra ser mal cuidada. Em vez de sermos propagadores de um lugar melhor para se viver, nós conseguimos estragar tudo isso através do nosso egoísmo, através muitas vezes da nossa ganância, onde no mundo em que o amor é frio, onde o mundo em que as pessoas não se importam umas com as outras, e em vez de reinar como um bom rei deveria fazê-lo, o homem se tornou um tirano e um destruidor das obras do Criador. E esse salmo, então, meus irmãos, nos conduz a essa história bonita. Ele diz que Deus criou tudo na sua grandeza e majestade. Diz que colocou o homem lá, mas o homem agora ele distorceu, ele pecou. E a pergunta então que nós fazemos diante disso: e agora? Como fica o homem? E agora, irmãos, esse salmo então entra num ponto muito especial dele, quando ele faz a pergunta: que é o homem? E essa pergunta, meus irmãos, encontra uma resposta em Jesus Cristo. Porque a restauração da dignidade humana vem através de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se encarnou e se tornou o Filho do homem. O autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, aplica o Salmo 8 a Jesus. E olha, você está com sua Bíblia aberta aí, diz o seguinte: que é o homem que dele te lembres, e o Filho do homem que o visites. O autor aos Hebreus interpreta então essa expressão, que o visites, que o Filho do homem que o visites é o próprio Deus. Irmãos, esse salmo diz para nós algo que é valiosíssimo. Sabe o quê? Que Deus criou tudo o que existe, mas que nós, por causa do pecado, nós manchamos esta criação. A imagem
do Criador foi distorcida, ela foi quebrada. E agora nós não temos mais comunhão com Deus como nós tínhamos antes. O nosso pecado, a nossa malícia nos tirou da comunhão com Deus. E o homem por si só, ele não deseja estar com Deus. Aliás, quem prega o evangelho sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes nós falamos para as pessoas que elas não se importam, elas não querem saber de Deus. E a pergunta que às vezes nós fazemos no nosso coração é como uma pessoa não pode se importar com o Criador de tudo? Como alguém não pode se importar com um Deus amoroso que enviou o seu Filho ao mundo? E a resposta, meus irmãos, é essa, porque o pecado quebrou isso no coração dele. E o relacionamento que era para ser natural entre nós e Deus foi quebrado, foi estraçalhado pelo pecado. E essa é a má notícia do Salmo. Mas o Salmo diz algo muito impressionante. Quando diz que o Filho do Homem nos visitou. Sabe o que esse Salmo está dizendo para nós, meus irmãos? Ele está trazendo a mensagem de Jesus Cristo. Esse Salmo, meus irmãos, ele está aqui recheado do Evangelho. E sabe o que é o Evangelho? É a notícia de que um dia Jesus Cristo veio a esse mundo para que eu e você voltássemos a ter comunhão com Deus. No jardim do Éden, você vai lembrar dessa história, por conta da viração do dia, Deus vinha conversar face a face com Adão. Todos os dias eles conversavam. Ali, meus irmãos, era a melhor devocional de todos os tempos. Eu sempre falo para os irmãos: irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, isso tem que ser algo diário nas nossas vidas. Aquilo era natural. Não precisava que ninguém ensinasse. Deus ia até lá e eles conversavam com Deus. Nós podemos dizer, é claro, fazendo algumas adaptações, que eles oravam. Eles ouviam a palavra de Deus, eles tinham ali a Bíblia viva. A comunhão com Deus era algo natural, era algo, do dia a dia. Ninguém ensinava isso. Eles já nasciam, eles já aprendiam, eles já sabiam dessa comunhão. Mas o pecado quebrou isso, irmãos. E hoje nós temos o coração muitas vezes endurecidos pelo pecado que nos assedia. É muito interessante ver que por vários anos nós frequentamos a igreja, nós vemos aqui, nós ouvimos várias e várias palavras, mas muitas vezes parece que o nosso coração não muda. Parece que há uma dureza em ouvir a palavra do Senhor. Parece que nós ouvimos que o Senhor é majestoso, mas não nós conseguimos dar glória a Ele. E parece para nós um sacrifício vir à igreja. Um sacrifício ter que orar na minha casa. Um sacrifício ter que abrir a Bíblia e ler algum texto. E a gente às vezes fala: "Ah, mas pastor, a versão da minha Bíblia ela é muito complicada, os textos são difíceis". Isso, irmão, porque o pecado tirou esse prazer de servir ao Senhor. Mas a boa notícia, e o texto aos Hebreus nos afirma no capítulo 2, nos versos de 5 a 12, que ele se fez um pouco menor do que os anjos para sofrer a morte em nosso lugar. Sabe o que Deus fez? Ele veio a esse mundo para que nós voltássemos a ter prazer nas coisas de Deus. Você quer um indicador aqui para saber se você está indo bem na sua vida cristã? Você quer um indicador para saber se você está ali, digamos, caminhando bem na sua vida cristã? Esse indicador é muito fácil, muito simples. A pergunta é: você tem prazer nas coisas de Deus? Porque, meus irmãos, se vir à igreja para você é um fardo. Se ler a Bíblia para você é algo assim complicado. Se orar é algo para você distante, que você só faz na igreja. É um sinal claro de que o pecado ele está enraizado em seu coração. E que na melhor das hipóteses você está doente espiritualmente. Porque aquele que ama a Cristo, porque aquele que ama a Deus quer estar com o Senhor. Aquele que ama o Senhor quer olhar, quer ver, quer entender a sua palavra. Sabe o que o apóstolo João diz para nós? Que aqueles que amam a Deus fazem o quê? Obedecem aos seus mandamentos. Irmãos, quando o filho cresce, ele não precisa mais daquela obediência aos pais, porque ele tem medo de apanhar. Quando o filho casa,
Ele não obedece os pais porque ele tem medo de uma possível surra que vá acontecer. Mas sabe por que que os filhos permanecem obedientes aos pais? Pelo menos assim deveria ser na sua grande maioria. Sabe por quê? É porque ele ama. A nossa obediência a Deus, meus irmãos, tem que ser porque nós amamos ao Senhor. E o Senhor tem que ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. Mas a gente tem um coração tão tumultuado de coisas, e tantas coisas às vezes ocupam o nosso lugar. Às vezes, meus irmãos, coisas boas como a família ocupam a primazia do nosso coração. Coisas boas como o trabalho ocupam todo o nosso tempo, a ponto de a gente não ter tempo de vir à igreja. Às vezes, o nosso lazer, e às vezes é tão difícil estudar, ler a Bíblia, mas trabalhar, fazer as nossas atividades parece algo muito claro. Mas o que esse salmo, meus irmãos, nos chama a atenção, que o Criador de todo o universo, ele quer se relacionar com você. Meus irmãos, que privilégio é. O seu amigo mais importante é aquele que fez tudo e te trouxe até aqui nesse lugar, nesse tempo, providenciou toda essa logística, o lugar para o encontro e tudo isso para que você pudesse ouvir a sua voz. Jesus Cristo, meus irmãos, o segundo Adão, segundo nos diz o apóstolo Paulo, veio restaurar a dignidade perdida do homem. E recapitulando ou trazendo para si toda a humanidade e vencendo o pecado pela morte. Por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos unidos a Ele, nós recebemos a sua glória, a sua dignidade, somos feitos novas criaturas, participantes da natureza divina, herdeiros do reino de Deus. Em Cristo, somos restaurados ao nosso verdadeiro propósito de vice-regentes da criação. A redenção em Cristo, meus irmãos, é a nossa salvação, mas ela também abrange toda a nossa restauração. E é por isso que Jesus é a expressão máxima do poder de Deus. Mas Deus faz coisas que humilham o ser humano. A expressão máxima da majestade de Deus veio na fragilidade de um bebê. Irmãos, quando Deus quis demonstrar todo o seu amor para conosco, ele mandou Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem o governo sobre todas as coisas. E talvez você pensasse assim, como um grande rei nasce? Eu diria para você que um grande rei nasce no melhor lugar que existe. O grande rei nasce diante de todos os maiores autoridades do mundo. Um grande rei nasce dentro de um castelo, é recebido num palácio. Mas Deus, ele inverte essa lógica para nós. Quando Jesus veio a esse mundo, meus irmãos, foi uma demonstração do seu supremo poder, mas manifestado na fragilidade humana. O nascimento de Jesus, o Rei dos Reis, foi humilde, num lugar que não era um berço, era uma manjedoura, que desafiava, meus irmãos, as expectativas humanas de poder e de glória. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou, na linguagem do apóstolo Paulo, assumindo a fragilidade de um bebê recém-nascido, para se identificar conosco e para nos redimir. A vida eterna, aliás, a vida terrena de Jesus, ela foi marcada pela simplicidade. Nosso Senhor Jesus não nasceu de uma família rica. Embora fosse descendente de Davi, ele não habitou nos palácios. No seu nascimento, não foi dado uma salva de tiros ou uma recepção coroada. Mas quem foi contemplar o seu nascimento foram os pastores locais. Talvez a profissão mais humilde daquele tempo. Mas a sua humilhação não para aí. Essa humilhação vai até o final do seu tempo. A Bíblia diz que a sua morte foi uma morte de cruz. E a cruz, meus irmãos, é instrumento de tortura. A cruz é um instrumento de humilhação. A cruz foi o ápice da manifestação do poder de Deus. Na aparente derrota de alguém crucificado, como era naquele tempo, Deus realiza a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, inaugurando um novo tempo, um reino de justiça e um reino de paz.
Diante da humilhação da cruz, o reino de Deus veio para nós. Diante do sacrifício de Cristo, nós agora chamamos Deus de Pai. Irmãos, esse salmo então mostra para nós algo que é surpreendente, a glória de Deus de toda a criação. Mas algo que é mais surpreendente ainda, que das coisas frágeis, Deus suscita o seu poder, mostrando, meus irmãos, que não depende de nós, mas que tudo depende de Deus. Mostrando que ele nos traz de novo, redime a criação em Cristo e nos traz agora para sermos o seu povo. O Salmo 8, então, iluminado pela revelação do Novo Testamento, nos conduz a uma compreensão profunda da majestade de Deus, mas também da dignidade recuperada em Cristo para o homem. A criação, meus irmãos, como diz o Salmo, proclama a glória de Deus, mas é em Cristo que o homem perfeito vem. É em Cristo que encontramos a verdadeira restauração da nossa dignidade. Mas é verdade que nós ainda estamos em fase de construção. Nós ainda não estamos acabados. Nós ainda pecamos nesse tempo. Nós ainda nos afastamos de Deus. Mas esse, meus irmãos, agora é um apelo para que você se lembre de quem Deus é. Se lembre do que Deus faz na sua vida. E lembre-se, irmãos, por mais dificuldades que a gente passe, Deus está conosco em todo o tempo. Eu quero concluir então minha mensagem, antes de algumas aplicações, nos lembrando um pouco da mensagem que nós ouvimos ontem. Talvez isso tenha ficado no coração de todas as pessoas. Ontem nós ouvimos aqui uma irmã que perdeu toda a sua família num acidente de carro. Talvez esse fosse o estopim para que ela esquecesse da igreja. E talvez penso que estivesse no lugar dela. Não sei como a minha fé ficaria. Mas algo que ela diz e é marcante é que mesmo diante daquela tragédia, Deus a conservou em vida. E se conservou em vida porque Deus queria que ela expressasse a glória de Deus através da sua vida, inclusive através dos seus sofrimentos. Portanto, irmãos, ser crentes em Cristo Jesus implica reconhecer a soberania de Deus em tudo o que nós temos. A gente às vezes se ilude achando que a gente está no controle da nossa vida. Às vezes a gente se ilude achando que a gente tem talvez um bom emprego, que a gente tem uma casa, que a gente tem uma família, mas isso tudo, de uma hora para outra, como aconteceu com a nossa irmã Lídia, pode passar. E a pergunta é: onde está o seu coração? E a resposta desse salmo é que o seu coração esteja em Cristo Jesus. Irmãos, diante da compreensão da majestade de Deus, eu quero propor aqui algumas aplicações importantes para nós desse salmo. A primeira dela é: devemos reconhecer a nossa dependência de Deus. Meu irmão, você não é independente. Você não é dono da sua vida. Você pode talvez ter os seus planos para amanhã, para a sua tão sonhada aposentadoria, você pode ter os seus planos, mas a verdade é que são os planos de Deus que serão manifestos na sua vida e não os seus planos. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Por isso, irmãos, cultive uma atitude de humildade, mas também de confiança na graça de Deus. Se as coisas que você tem passado ou passa, isso tudo está debaixo do poder de Deus. E tudo isso tem o dever de ensinar você a ser mais próximo e mais parecida com Cristo. Segunda aplicação, nós somos chamados para reconhecer e valorizar a obra de Deus, naquilo que às vezes pode ser considerado para nós fraco e insignificante. Olha que interessante, o texto usou o exemplo do louvor das crianças, que silenciam os inimigos. Ou seja, tudo que nós temos é para a glória de Deus. Não ache você que você é tão fraco ou tão pequeno que você não tem um dom para usar no reino dos céus. Não ache que você é tão insignificante que você não tem um dom, um talento do qual você pode dar glória a Deus através da sua vida. Irmãos, por mais simples que possam parecer, Deus é glorificado quando nós usamos tudo que nós temos para a glória dele. Pode ser que para as pessoas não seja algo de grande valor, mas é diante de Deus. Terceira aplicação, a vida e a morte de Cristo nos ensinam que a verdadeira força reside, meus irmãos, no amor sacrificial. A verdadeira força reside no amor sacrificial. Quando Cristo quis demonstrar o seu poder, ele mandou Jesus Cristo, que morreu por nós. Portanto, irmãos,
renuncie ao egoísmo, renuncie ao seu orgulho, busque amar a Deus, busque amar ao seu próximo, mesmo que isso seja difícil, faça isso por amor ao Senhor. E o Salmo 8, meus irmãos, diferentemente dos salmos de lamento, e olha que dos salmos 3 a 7 são salmos de lamento. O salmo começa e termina com uma expressão de louvor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Irmãos, essa adoração não deve ser silenciada por nós. Se você me perguntar assim: "Pastor, como eu devo passar os meus momentos de alegria?", eu digo: adorando ao Senhor. "Pastor, e como eu devo passar os meus momentos de tristeza?", eu diria para você: adorando ao Senhor. "Pastor, como eu devo celebrar o nascimento de um filho, de um sobrinho, de um neto?", eu diria para você: adorando ao Senhor. "Pastor, mas como eu devo passar o luto, a perda de um ente querido?", eu diria para você: adorando ao Senhor. Porque adorando a Ele nós nos voltamos a quem nós verdadeiramente somos, o propósito pelo qual nós realmente fomos criados. Irmãos, não menospreze aqui a humildade dos começos pequenos, dos talentos que você talvez desconsidere. Lembre-se que Deus usa a história de pessoas pequenas, mas que se tornam grandes não por elas, mas por Deus. E se você se lembrar, quem escreveu esse salmo foi quem? Davi. E a história de Davi, meus irmãos, é a história daquele que era o menor dos filhos de Jessé, mas foi escolhido para ser o rei de Israel. É um exemplo inspirador da preferência de Deus pelos humildes. Não menospreze o seu talento. Não menospreze os começos humildes. Sirva ao Senhor com tudo que você é. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. Que Deus ricamente o abençoe.